E nesta semana nós vamos falar sobre a pequena virtude da benevolência. Você conhece essa virtude? Você se considera uma pessoa benevolente? Pois bem, esta semana no livro As Pequenas Virtudes do Lar, nós vamos conhecer, se não conhecemos ainda, vamos identificar essa virtude tão importante para a convivência familiar e fora da família, que é a benevolência. E ele já começa esse capítulo sobre a benevolência, o autor, já falando do hábito de cultivarmos em nossa casa, em nossa família, esse hábito saudável de falar bem das pessoas, de buscar ver no outro aquilo que ele tem de melhor. E isso é a benevolência, né? Enxergar no outro para além daquilo que nos foi trazido por outros, por um julgamento anterior. E ele define a benevolência da seguinte forma: a benevolência consiste, antes de mais nada, em fazermos dos outros somente juízos repletos de caridade, não lhes diminuindo os méritos, alegrando-nos sinceramente com as suas virtudes e seus êxitos, mesmo quando tem êxito nas coisas em que nós fracassamos. A benevolência leva-nos a formar antecipadamente um juízo favorável dos outros. Então, a pequena virtude da benevolência nos faz enxergar o melhor de cada pessoa, sobretudo em nossos lares. Se nós, como adultos do lar, né, formamos em nossos filhos esse hábito de buscar ver o melhor no outro, de não falar mal no outro, nós estamos desenvolvendo em nossas crianças esse hábito, essa virtude da benevolência. E aí ele traz em contrapartida a malevolência. Vocês sabiam que existe o contraponto da benevolência, que é a malevolência? E ele traz aqui. De onde vem a malevolência? Talvez do orgulho, que ao rebaixar os outros nos dá a ilusão de sermos superiores, ou também de uma oculta inveja. Não suportamos que os outros tenham qualidades ou vantagens que nós não temos, e agrada-nos encontrar neles algum defeito e apanhá-los em falta. É curioso observar como, muitas vezes, são os mais bem dotados os que invejam os menos favorecidos. Como diz o provérbio persa, o sol tem inveja da lua que nasce. E isso, meus amigos, a gente vê com muita frequência. Eu diria que a malevolência é um péssimo hábito de diminuir o outro, de não dar méritos àquelas virtudes que o outro desenvolveu e apresenta, né? Quantas coisas a gente precisa reconhecer no outro, que o outro é capaz de, e nós ainda não somos. Temos uma caminhada para alcançar aquilo que nós não conseguimos fazer. A pessoa benevolente, ela reconhece no outro esse mérito. Poxa, fulano consegue administrar essa situação tão bem. Olha como ele respondeu a esse chamado. Olha como a resposta dele a essa situação foi caridosa. Então, o benevolente consegue ver a virtude no outro. Já a malevolência faz o contrário. Ela arranja um artifício para justificar, né, aquele bem que o outro fez, para não deixá-lo tão bem na situação. Então, geralmente a gente encontra aquelas pessoas que falam: ah, ele conseguiu mais porque... E aí cria uma situação. Ah, fulano é bem sucedido. Ah, mas o pai ajudou. Ah, fulano é muito bem na escola. Ah, mas também estuda numa escola cara. Fulana emagreceu. Ah, mas também tomou remédio. Então, assim, sempre a gente arranja uma forma de querer diminuir o feito do outro, como se houvesse um demérito em elogiar, em validar as conquistas do outro. E a gente precisa estar atento a isso. É necessário distinguir que entre espírito crítico e espírito de crítica. O primeiro é louvável, e é por ele que distinguimos o verdadeiro do falso, o justo do injusto, o bem do mal. Protege-nos dos impulsos temerários, dos entusiasmos ingênuos e das condenações prematuras. O resto é espírito de crítica, essa mania de só ver e de só andar farejando o mal. Que triste caráter o daquele que não é capaz de admirar com simplicidade o que merece elogios. E vivemos em tempos em que parece que elogiar o outro é a gente se diminuir.
E a gente precisa estar atento a desenvolver essa virtude da benevolência para que a gente possa ver o bem no outro, para que a gente possa elogiar o outro, para que a gente desenvolva em nós essas virtudes, né, de enxergar o outro tal qual ele é e não ficar querendo arranjar argumentos para os seus feitos. Então, nessa pequena virtude da benevolência, o autor nos instiga a dilatar o nosso coração, sobretudo, abrir os nossos olhos para percebermos o quanto de bom o outro tem. E se a gente desenvolve isso em nossa casa, em nossos lares, com nossas crianças, essa virtude de perceber a bondade no outro, de perceber o quanto o outro é generoso, o quanto o outro é bom, o quanto o outro é capaz, isso não vai trazer nenhum demérito para nossa criança. Pelo contrário, ela vai sentir que ela pode validar o outro porque nós somos diferentes. Nós não precisamos fazer as mesmas coisas das mesmas formas. Cada um de nós tem uma habilidade maior, né, do que o outro. E é importante que a gente reconheça isso. Então é isso, meus irmãos. A gente começa a semana falando da pequena virtude da benevolência. E eu convido você a, nessa semana, a fazer um exercício de praticar essa virtude em sua casa. Lembrando que essa virtude é uma virtude que a gente deve expandir muito para fora da nossa casa. Em nossa casa a gente imagina que a gente já tenha esse contato, esse olhar benevolente com os nossos, mas é preciso expandir para fora dos nossos lares. Uma boa semana, abençoada por Deus para todos nós.